carta de Paulo, né, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1 somente vamos ler nesta manhã. Diz a Escritura: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Amém. Vamos orar. Amado Deus, hoje nós queremos nos debruçar, Senhor, sobre este versículo pequenininho, tão rico, Senhor, tão maravilhoso, e que possamos compreendê-lo, Deus, e o Senhor aplique a nossa alma. Mas oramos também para que abençoe toda essa nossa jornada. Nós queremos ler passo a passo essas 3 cartas, orando para que o Senhor abençoe a nossa igreja, nos ensinando, Senhor, sua vontade para nós como seu povo, como sua igreja, para a sua glória, para o nosso bem de muitas pessoas. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, oramos em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Nós estamos, meus irmãos, fazendo 2 séries de estudos, intercalando-as, né, nos domingos, estudando os 10 mandamentos e vamos, dentro de um curso que nós estamos fazendo sobre a igreja, vamos estudar as cartas pastorais. E hoje, então, é o domingo de nós olharmos as cartas pastorais. E hoje nós estamos, na verdade, começando este estudo. No estudo anterior, dentro dessa série, eu fiz uma introdução às cartas pastorais. E vocês lembram, irmãos, que nós começamos olhando o capítulo 2, irmãos. Nós olhamos aqui o capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Capítulo 4, eu falei errado, né? Capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. No capítulo 3, nós vimos sobre os deveres dos diáconos e bispos, sobre os bispos ou pastores. No capítulo 3 diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, e é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Nós então falamos, irmãos, aquele dia e lemos também o texto em que o apóstolo Paulo ele fala sobre a igreja como exatamente a coluna e baluarte da verdade. Falamos do ministério cristão, que esta carta está sendo escrita para um evangelista, por um apóstolo de Jesus Cristo, mostrando como, para 2 evangelistas, 3 cartas, né? Para Timóteo e para Tito, mostrando como eles deveriam organizar a igreja de Deus. Então nós temos aqui uma instrução apostólica sobre a igreja, sobre como a igreja deve proceder, como ela deve se organizar, qual o trabalho dela, tanto interno como externo. E vimos, irmãos, que acima de tudo a igreja ela necessita anunciar o evangelho. Para isso que ela existe. O apóstolo Paulo ele enche de evangelho essas 3 cartas. Só para dar um exemplo, no versículo 11 ele diz: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. No versículo 16 ele diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, eu que sou o principal, né, que ele tinha dito que ele é o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. E
tudo para a glória de Deus. Versículo 17 diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, Deus único, sábio, seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. Então a igreja, ela é o coluna e baluarte da verdade, ela tem um ministério, tem pastores e diáconos, tem os congregados, ele está aqui orientando isso, e ele está dizendo que o evangelho tem que ser pregado, a igreja deve ser edificada. Você lembra também que eu li no estudo anterior, o texto de Efésios, que ele diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus está edificando o seu povo, e essa igreja, como coluna e baluarte da verdade, ela então está sendo edificada e está anunciando a palavra para todas as pessoas que estão nas trevas, como um farol que brilha, irmãos. Então, o nosso propósito em estudarmos esses versículos, esses livros, melhor dizendo, é exatamente, irmãos, e eu peço para vocês me ajudarem em oração, tá bom? É que Deus nos abençoe, Deus nos guie no nosso trabalho local aqui, porque nós desejamos, pela graça do Senhor, fazer aquilo que é realmente para ser feito. Não por nós, não podemos fazer isso, né? Mas pela graça dele, porque a igreja é um milagre, é uma obra dele verdadeiramente. Então, por isso nós estamos estudando estas cartas, irmãos. Agora, eu quero começar a estudar com vocês. E hoje nós vamos olhar o versículo 1, em que fiz a leitura e repito agora. Paulo diz assim, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Irmãos, há tanta riqueza aqui nesse versículo, e hoje tudo que eu vou fazer, na verdade, é tocar bem superficialmente nesse nosso estudo de hoje, mas com a graça de Deus, vamos entender que Deus aplica a nossa alma. Mas aqui o apóstolo Paulo, os dois primeiros versículos, no outro estudo nós vamos ver o versículo 2, eu vou ler o 1 e o 2 juntos, para vocês perceberem que esta é uma saudação, é uma introdução à carta, é uma saudação introdutória. Então Paulo diz assim, vamos ler agora os dois versículos juntos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa saudação, ela é uma saudação comum às saudações nas cartas que os gregos faziam, e também os romanos, né, que são os herdeiros dos gregos, herdaram a cultura grega. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que tem Paulo, depois Timóteo, versículo 2, e dentro do versículo 2 uma saudação, porque era comum eles fazerem isso. Então, primeiro o que estava escrevendo a carta, enviando a carta, se apresentava, depois, em segundo lugar, falava daquele a quem ele está escrevendo, e em terceiro lugar enviava uma saudação a essa pessoa. Então esse era um padrão das cartas daquela época, né? E aqui nós podemos observar que Paulo faz exatamente isso, né? Só que ele coloca isso de uma maneira cristã, né? Ele pega aquele modo de escrever, de se apresentar, e coloca, como até um certo comentarista põe, um colorido cristão, porque é exatamente isso que o cristão faz, né? Então ele pega algo que é normal da cultura e que não é ruim, mas ele melhora aquilo, vamos dizer, ele santifica através então das suas expressões, e é isso que Paulo faz aqui. Então ele se apresenta, mas ele apresenta-se como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, que é a parte que nós vamos estudar hoje. Ele fala de Timóteo, mas ele diz assim, meu verdadeiro filho na fé. E aí ele faz a saudação, que não era assim, geralmente tão
tão gloriosa como essa, mas ele, de novo, ele coloca uma saudação muito gloriosa, dizendo graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele coloca um colorido cristão nessa forma de saudar no início da sua carta. E quanto ao primeiro versículo, irmãos, quando ele então se apresenta, ora, toda apresentação, ela quer fazer o quê, irmãos? Ela quer dar uma certa autenticidade ao escrito, né? Então, por que as pessoas se apresentam? Por que as pessoas dizem, olha, quem está escrevendo é esta pessoa, sou eu que estou escrevendo e tal. Vamos pensar assim, hoje em dia as pessoas não enviam mais cartas, né? Então, mais antigamente, enviava uma carta de alguém que estava lá distante, e quando a carta chegava, irmãos, era tanta alegria, né? Os mais velhos sabem o que é isso, né? Era uma alegria muito grande pegar aquela carta, ler a carta, e veio de longe, e quando vem assim do pai, da mãe, do irmão, de uma pessoa importante, então isso ganha uma força muito grande. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, tudo que ele fala aqui é para dar força a todo o conteúdo das cartas. Não é à toa o que ele está falando aqui. Quando ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Por que ele diz apóstolo? Ora, será que o Timóteo não sabia que ele era apóstolo? Claro que sabia. Timóteo era muito querido dele, e Timóteo amava Paulo. Paulo diz no versículo 2, meu verdadeiro filho na fé. Então, havia uma amizade profunda entre esses dois homens, né? Mas, e não meramente uma amizade, mas uma amizade cristã, uma comunhão em Cristo Jesus. E, evidentemente, Timóteo sabia que Paulo era apóstolo e de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, tudo isso ele sabia. Por que Paulo coloca aqui, meus irmãos? Porque Paulo quer dar força à carta. E ele vai fazer algo semelhante nas duas outras cartas, tanto na carta na 2 Timóteo, como também na carta de Tito. Isso mostra para nós que ele está querendo dizer o quê, irmãos? Que ele está querendo dizer que o que ele vai falar é na qualidade de apóstolo, e não meramente de um amigo de Timóteo, e mesmo meramente de um pai espiritual, ou de alguém mais velho, um tutor, alguém responsável. Não é isso meramente, é algo muito além, muito superior. E quando ele se coloca aqui apóstolo, ele está dizendo assim, o que eu vou escrever aqui é na qualidade de apóstolo de Jesus Cristo. Em outras palavras, o que eu vou escrever aqui é palavra de Jesus Cristo, palavra de Deus. Então, ele coloca isso aqui para dizer assim, olha, eu vou tratar do teu ministério, e eu vou tratar do ministério da igreja, e eu vou dizer coisas aqui que precisam ser feitas, mas precisam ser feitas, então, não como se o que eu estou dizendo seja a palavra de um homem, talvez de um grande estudioso, de um grande intelectual, de alguém muito experiente nisso que eu vou falar, como normalmente acontece, né? Tem um chefe, tem um intelectual, tem alguém que dirige alguma coisa, ensina alguma coisa, e ele tem uma autoridade, às vezes é a autoridade da sua intelectualidade, ou da sua experiência, que ele tem naquela área, mas não é isso, irmãos. É o que Paulo está falando aqui, é algo muito maior, muito mais elevado, é dizendo assim, olha, o que eu estou falando aqui é palavra de Deus. A igreja é a igreja de Deus. Lembra que ele diz, né? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E tudo que eu vou falar aqui é palavra de Deus para a igreja, ou seja, Timóteo, toma isso como palavra de Deus, e talvez ele tivesse que ler esta carta para as igrejas, para a igreja, e ele está dizendo aqui então, que as igrejas, especialmente em Éfeso, porque ele está escrevendo ali para a igreja de Éfeso, e era uma igreja já problemática, era uma igreja que haviam pessoas ali que não gostavam de Paulo, e Paulo
profetizou isso lá em Atos dos Apóstolos. Ele disse assim: olha, depois da minha saída virão homens, e também dentre vocês se levantarão homens que não vão obedecer a palavra apostólica, que não vão seguir Jesus Cristo. Então o que Paulo está fazendo aqui é colocando tanto para amigos, ou mesmo para pessoas que não gostavam dele, que estavam se rebelando contra o seu ministério, é dizendo assim: olha, preste bem atenção, o que eu vou falar agora não é de Paulo, o que eu vou falar agora é de Jesus Cristo, e que todos saibam disso, e que todos tomem essa palavra como palavra de Jesus Cristo, e lembrem disso, porque serão julgados pela maneira como ouvem essa palavra de Jesus Cristo, que não é a palavra de Paulo meramente, mas é a palavra do apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E pouquíssimos homens podiam falar assim, pouquíssimos. Na verdade, só os que escreveram a Bíblia, né? Mas é isso exatamente. Eles eram homens que tinham o Espírito Santo, a revelação de Deus, escreveram a revelação, e chamados especialmente para isso. E é isso que nós temos aqui. Ou seja, irmão, nós temos um livro para a nossa igreja aqui do Tapanã, e para todas as igrejas. Nós temos um livro de Deus, dizendo assim: ouçam, Deus dizendo para nós, ouçam e vivam assim, e façam o que está escrito aqui. Sigam essas recomendações, entendam essas doutrinas, porque nós sabemos, né, irmãos, já temos dito tantas vezes, não são meras regras morais que Deus nos envia, mas é a sua revelação, o conhecimento dele, das suas doutrinas, da sua verdade, e que nós devemos, como Paulo tantas vezes faz nas suas cartas, viver de acordo com essas doutrinas. São cartas aqui cheias de doutrina e cheias também de recomendações para a vida da igreja de acordo com essas doutrinas, como palavra de Deus. Então é esse o objetivo de Paulo aqui, e é assim que nós devemos ler essas cartas. Talvez você diga assim: pastor, nós devemos ler a Bíblia toda assim. Sim, nós devemos ler a Bíblia toda, mas veja que em relação às pastorais, ele está colocando aqui, veja como tem que ser o ministério cristão, veja como tem que ser a vida da igreja, veja o que Deus está dizendo aqui, o que Deus está recomendando aqui. São palavras inspiradas, não é meramente uma teologia pastoral escrita por um homem. Existem excelentes livros, irmãos, de teologia pastoral, que é aquela teologia que trata do trabalho da igreja, do pastor, da vida da igreja. Mas mesmo esses livros bons, por exemplo, Spurgeon tem os livros dele, acho que todos vocês já ouviram falar, Lições aos Meus Alunos, é livro desse tipo, né? Que estão falando para pastores, para a vida da igreja. Então, ainda que esses livros sejam bons, excelentes, tem livros bons, excelentes, mas não são inspirados. Agora, Timóteo não. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, está dizendo aqui, palavra do apóstolo Paulo, palavra de Deus para a igreja, palavra do Senhor para a igreja nossa aqui do Tapanã e todas as igrejas. Então esse é o propósito de Paulo, né? Em fazer isso. Então vamos agora observar, irmãos, como ele se apresenta, e aí nós vamos entender melhor exatamente isso. Acompanhe comigo então. Nós temos aqui várias palavras. Eu garanto a vocês que nós poderemos passar aqui estudando por semanas cada uma dessas palavras, mas nós vamos apenas tratar brevemente de cada uma delas. Então observe aqui: Paulo, apóstolo, vou ler tudo de novo, depois a gente vai analisando rapidamente cada palavra. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então veja que ele menciona o nome dele, Paulo, e ele diz apóstolo de Jesus Cristo. Ele fala do seu nome, ele fala do seu chamado, podemos também dizer do seu ofício para o qual ele foi chamado, apóstolo de Jesus Cristo. Vamos então observar, irmãos, o que é um apóstolo. Essa palavra, ela quer dizer enviado, e ela poderia ser usada de uma maneira assim muito geral, para uma pessoa enviada por uma igreja local, como missionário. E às vezes isso existe nas Escrituras do Novo Testamento, essa palavra apóstolo é usada assim.
Mas, do jeito que Paulo usa aqui, não é meramente como missionário enviado por uma igreja, mas quando ele diz assim, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, ele está falando do ofício apostólico, que era o ofício, não de todos os missionários, mas dos 12 apóstolos e de Paulo. Então nós temos 13 homens no Novo Testamento a quem se atribui esse título, e eram homens então que tinham um ofício, um chamado diferente dos evangelistas, que eu já estudei com vocês aqui brevemente no nosso estudo anterior, que eu disse para vocês que os evangelistas, eles eram homens debaixo da autoridade apostólica. Eram diferentes esse chamado deles dos pastores das igrejas, dos mestres das igrejas, porque esses pastores, esses mestres, eles eram para trabalhar localmente, servir a igreja localmente, mas os apóstolos não. Os apóstolos foram aqueles homens chamados, vamos observar aqui algumas características deles, meus irmãos. Eles foram chamados diretamente por Jesus Cristo, por isso se diz apóstolos de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eles receberam um chamado direto, pessoal. Somente 13 homens receberam esse chamado no Novo Testamento. Então os 12 que foram chamados ali por Cristo, um caiu, mas depois foi substituído, caiu, apostatou, Judas, mas depois substituído por Matias, no Novo Testamento, ali no início de Atos dos Apóstolos. Então esses 12 homens e Paulo, primeiro, chamados por Jesus Cristo. Segundo, tinham que ser homens que, podia-se dizer, testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Eles eram testemunhas oculares. Então, não somente eram homens que foram chamados, mas homens que foram chamados para testemunhar, para olhar e vivenciar, experimentar aquelas revelações de Jesus Cristo e poder então depois contar para os outros, escrever sobre elas. E Paulo também está nesses dois casos que eu mencionei. Tanto ele foi chamado no caminho, quando ele ia perseguir os cristãos, vocês lembram, né? Jesus apareceu para ele, e Jesus apareceu para ele, não foi uma mera visão, irmãos, mas foi uma visão do Cristo ressurreto. Aquela aparição, aquela manifestação de Jesus foi como a manifestação de Jesus Cristo naquele primeiro domingo, vocês lembram? Quando Jesus entrou na reunião dos discípulos e disse, Pai seja convosco, você lembra disso? E disse, vejam aqui as minhas marcas. Foi dessa natureza aquela revelação que Deus deu, que Jesus deu ao apóstolo Paulo, quando ele aparece para ele aparece como Cristo ressurreto. Não foi uma mera visão, como existe na Bíblia, as pessoas que tiveram visões, mas foi uma manifestação ali, da mesma natureza daquela, quando Jesus se apresenta para os apóstolos ali, logo depois de ressurreto entre os mortos. Jesus se apresenta e diz, Paulo, por que me persegues? Ele se apresenta como o Cristo, como o Messias. E veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz aqui então, eu sou este apóstolo, eu sou um dentre eles, eu sou alguém chamado. Os apóstolos, irmãos, eles tinham um chamado único, muito especial, como eu disse, eles eram testemunhas oculares, e eles foram chamados também para testificar. E o Novo Testamento surge debaixo da autoridade apostólica. Todos os livros do Novo Testamento, sem exceção, de Mateus, Apocalipse, ou foram escritos por um apóstolo, ou foram escritos por pessoas, vamos dizer assim, supervisionadas, orientadas por um apóstolo, que estavam debaixo da influência, da orientação dos apóstolos, de um apóstolo. Então nós temos ali essa realidade, ou seja, irmãos, é um ofício que não existe mais, que acabou. Ninguém mais é apóstolo. Eram homens que tinham
Por isso que eu disse, quando ele começa a carta se colocando como apóstolo, ele está falando desta autoridade dada por Deus, e dizendo assim, olha, eu fui chamado por Jesus. Lá em João capítulo 15 ao 16, Jesus promete o Espírito Santo aos apóstolos, dizendo que lhes ensinaria. Ali se fala especialmente aos apóstolos, ainda que se fale também no ministério do Espírito para a igreja em geral, mas ali tem uma palavra de Jesus dizendo, ele ensinará, vocês vão se lembrar, e vocês vão escrever sobre mim. Então Paulo está dizendo isso, eu estou aqui falando, escrevendo, na qualidade de um apóstolo de Jesus Cristo. Agora, quem é Jesus Cristo? Quando ele fala aqui, irmãos, ele não fala apenas apóstolo de Jesus, mas ele fala apóstolo de Jesus Cristo. Essas duas palavras também são muito importantes, porque Jesus Cristo, tão comum para nós, né? E a gente não para entender. Jesus quer dizer, uma palavra que quer dizer, o Senhor salva. E Cristo quer dizer ungido. Então, Jesus é como um nome próprio, e Cristo, de respeito à unção que Deus deu a este homem. Este é um homem ungido, este é um homem que o nome dele quer dizer Salvador. Chamarás ele de Jesus, porque, lembra de Mateus capítulo 1? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, lembra disso? E ele é ungido por Deus para isso, ele é o prometido. Desde o Antigo Testamento viria esse Cristo, viria esse ungido para salvar o seu povo dos seus pecados. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, este me chamou, este me credenciou, este que é homem, mas que também é Deus, que veio para salvar, que veio ungido por Deus, que foi ungido por Deus, que recebeu ali uma unção especial quando foi batizado por João Batista. O Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, e ali ele saiu para ser tentado por Satanás, vencer Satanás, que Adão não tinha vencido a tentação, ele venceu a tentação, e dali ele saiu então para proclamar a palavra, anunciar o reino de Deus, viver uma vida santa, morrer no nosso lugar, nos salvar. Ele é o Filho de Deus, ele é ungido de Deus, ele é o prometido. Então o apóstolo Paulo está dizendo tudo isso aqui. Ele está dizendo, olha, eu fui chamado por esse Jesus Cristo. Em seguida ele diz, segundo o mandado de Deus. Essa palavra é muito forte, irmãos, mandado. Ele não está simplesmente dizendo assim, olha, eu fui chamado. Às vezes ele coloca as coisas nessa forma, mas aqui ele está dizendo, pesa sobre mim uma ordem de Deus. Deus me chamou, Deus me deu essa ordem, Deus me deu essa responsabilidade. Ele está dizendo aqui, Deus me chamou e me ordenou que eu trabalhasse, que eu exercesse esse ofício apostólico. Eu não posso fugir disso, porque eu fui chamado pelo próprio Deus, é um mandado de Deus. É muito forte essa palavra, repito, porque ele está falando aqui de que o que ele faz é de acordo com a ordem de Deus, ele não pode fugir disso. Deus ordenou, Deus o chamou para isso, e ele tem que exercer esse papel. E é interessante agora, irmãos, é que ele diz, segundo o mandado de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele põe muita força aqui. Quando ele fala de Deus, ele está falando evidentemente de que esse Deus é o Pai, não é? Deus Pai, e aí ele coloca Deus Filho também, o Senhor Jesus Cristo. O Pai e o Filho me deram esta ordem. E aí, irmãos, ele coloca aqui duas palavras uma em relação ao Pai, Deus, e outra em relação ao Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Sobre Deus ele diz, nosso Salvador. E sobre Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, e aqui na nossa tradução está Senhor Jesus Cristo, ainda para dar mais força, Senhor, que é uma palavra fortíssima também, em relação a Jesus, mas ele coloca aqui sobre Deus Pai, nosso Salvador.
Quando ele fala, irmãos, isso, ele está agora, vamos dizer assim, colocando o propósito do apostolado dele, que é anunciar a Deus como Salvador. Ele chama Deus de Salvador. E talvez nós pensamos assim, mas esse não é um título mais apropriado para Jesus Cristo? Nós dizemos, né? Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Não é assim tão comum nós falarmos de Deus Pai como Salvador. Mas, meus irmãos, mesmo nas Escrituras, mas mesmo que seja assim, nós não podemos esquecer, e o apóstolo Paulo está enfatizando isso aqui, que Deus, o Pai, é o Salvador. Esse título também é dele. Vamos lembrar de João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quem está falando lá? Do Pai. O Pai amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quem é que nos salva? O apóstolo Paulo está colocando aqui, o Pai nos salva, e o Pai nos salva no Filho. É isso que ele está enfatizando aqui. Ele está dizendo assim, vejam, eu fui chamado por Deus, por ordem de Deus, eu não posso fugir disso. Ele me chamou e ele me ordenou, e ele é o Salvador, ele é aquele que salva através do Filho. E já disse para vocês tantas vezes, né, meus irmãos, que nós não cantamos aqui os hinos sem um motivo. Nós cantamos o Salmo 3 nessa manhã. Esse Salmo 3 é maravilhoso, porque fala da experiência de Davi, quando ele estava sendo perseguido para ser morto, e ele faz essa oração: Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus, são muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Tu és a minha glória, escudo meu, exaltas o servo teu, clamei com a minha voz, responde-me do santo monte seu. Eu pego no sono, ao deitar, acordo, pois me sustens. Não temo a multidão ao meu redor que contra mim está. Por quê? Porque Deus, o Salvador, está com ele. Deus como Salvador aparece em toda a Bíblia. Versículo 7, levanta-te, ó Deus, vem me salvar, feriste-me inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebraste, ferindo-os de uma vez. Aí ele diz, ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação, a bênção divina esteja, pois, no povo teu. E vocês lembram quando Jonas estava lá na barriga do peixe? Quem é que o salvaria daquela situação? De Deus vem a salvação. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui é que o apostolado dele tem a ver, ele foi ordenado por esse Deus, e esse Deus que é o Salvador, porque esse apostolado é um apostolado que anuncia a salvação, anuncia o Salvador, o Deus Salvador, e o Deus Salvador na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, porque Deus não salva fora do Filho, mas Deus salva no Filho. É por isso que nós oramos sempre em nome de Jesus, é por isso que tudo é feito em Cristo, é por isso que Jesus Cristo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque é por isso que João 3,16 diz que ele deu o Filho para a nossa salvação, porque é ele que salva, e ele salva na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de seu Filho. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele agora, quando ele menciona Jesus Cristo, veja que ele diz aqui, irmãos, eu estou fazendo uma brevíssima análise dessas palavras para nós podermos entender esse versículo, e ele diz aqui, veja, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele agora apresenta uma palavra maravilhosa: esperança nossa. Esperança nossa. O que ele está falando aqui, meus irmãos, é que Deus é o Salvador, no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados, e que, portanto, esse que morreu na cruz, que é o que normalmente nós chamamos de Salvador, não é? Ele, por ser o nosso Salvador, por nos libertar na cruz, ele é a nossa esperança. Esperança nossa.
Isso é tão maravilhoso, irmãos. E para nós entendermos essa esperança nossa, eu convido vocês a nós olharmos as saudações das outras duas cartas. Vamos olhar rapidinho? Olha aí, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 também. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Esperança de vida eterna. Vamos olhar Tito. Tito, ele diz assim, olha, Tito do capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Olha o que ele diz no versículo 2: em esperança da vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Agora podemos entender melhor o que Paulo quer dizer lá, né? Porque o que ele quer dizer, irmãos? Ele quer dizer que essa esperança é esperança de vida eterna, que veio no Senhor Jesus, manifestou-se no Senhor Jesus, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada. Daqui a pouco eu quero falar, para a gente finalizar um pouquinho mais dessa pregação que foi confiada. Mas nesse momento eu quero enfatizar isso. Ele está dizendo o seguinte aqui: vejam, eu fui chamado por um Deus Salvador. Eu fui chamado pelo seu Filho também, que é através do qual, através de quem, melhor dizendo, ele salva. E ele, eu estou chamando de esperança nossa, porque nele existe esperança. Meus queridos irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: esse mundo está morrendo. Esse mundo está morrendo. Quando nós olhamos uma plantinha, né? A plantinha, ela está tão bonita, e ela começa daqui a pouco a quê? A secar. E aquelas folhinhas vão secando e caindo. É a marca da morte. Nós olhamos um pássarozinho pousando naquela planta. E ele canta tão bonito. Mas nós sabemos o que vai acontecer com ele, né? Ele vai o quê? Ele vai morrer. Nós estamos vendo a marca da morte em todos os lugares. Mas nós estamos vendo a marca da morte em nós. Nós estamos, irmãos, envelhecendo. Nós estamos ficando fracos. E nós sabemos que vamos morrer. Por que existe tudo isso? Por que a vida é tão curta? Como a própria Escritura vai falar, 70 anos, 80 anos, canseira, enfado, por causa do pecado. Irmãos, não existe esperança fora do Deus Salvador. Nenhuma esperança. A Escritura está colocando bem claramente que as marcas da morte que nós enxergamos à nossa volta e também atuando em nós, que nós estamos envelhecendo, enfraquecendo e vamos morrer, é para que nós não esqueçamos de que isso existe, isso é uma realidade, e isso é uma realidade por causa do pecado. Todas as tentativas humanas, em termos de, vamos dizer assim, do intelecto humano, de filosofia humana, não conseguem trazer esperança para essa situação. Não conseguem. Todos os esforços religiosos também não conseguem. Existem, enfim, uma quantidade enorme de religiões no mundo,
Mas existem aquelas principais, né? Existem aquelas que dominaram, que têm dominado e que marcaram a história. Nem as menos conhecidas, nem as grandes religiões do mundo, nenhuma consegue trazer real esperança. Mas fábulas, mitos, enganos, não tem esperança nelas. E em geral, essas religiões, elas colocam a esperança no homem, no que o homem pode fazer. Elas não apresentam realmente um Deus salvador. Elas não apresentam um Deus que vem nos salvar e que vem nos socorrer. Aí quando nós olhamos, irmãos, para os outros esforços humanos, pense na política. A política nas Escrituras, os magistrados, as autoridades, eles são postos nas Escrituras. É muito interessante quando você pega Romanos capítulo 13, por exemplo. Todo o sistema político, governos, autoridades, Estado, tudo isso, eles são apenas para conter o mal no mundo. É mais uma represa, uma contenção e não uma salvação. É por isso que é tão louco ficar esperando que político salve a gente. A gente tem que orar pelos políticos, obedecer às autoridades, mas nunca esperar que nenhum político vai nos salvar, porque não pode fazer isso. A política, os governos, as autoridades, eles contêm apenas. Eles são uma manifestação da graça comum de Deus no mundo caído. Mas eles não podem trazer esperança. E nunca trarão. E nenhum sistema político. Nada disso. A história prova. Não adianta. A ciência também é uma coisa tão maravilhosa, irmãos. Tão importante. Tão útil. Uma bênção de Deus. Mas a ciência não pode vencer a morte. Eu lembro, a Julieta vai lembrar disso, que nós fizemos uma consulta uma vez com uma médica e ela dizia assim, olha, a gente vai tentando, né? A gente descobre ali uma coisa, trata, tudo, mas um dia ela disse para nós assim, a morte vence. A morte vence. O pecado, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus venceu a morte. Ele morreu e ele o quê? Ressuscitou. É por isso que Jesus morreu por nossos pecados, pagou a nossa culpa e venceu a morte. Como disse um grande escritor, a morte da morte de Jesus. Jesus matou a morte. Por isso que Paulo diz, vida eterna. Por isso que só Jesus traz esperança. Ele disse, João 14, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, tenham esperança. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão adoecer, vai ter dores, dor física, dor emocional, perdas. Mas eu vou voltar. Esperem. E no certo sentido, nós já experimentamos. É como quando você vai chegando perto de um local que tem aquelas frutas, né? Ou flores muito cheirosas. E você vai chegando, você ainda não vê as flores, mas você já se percebe ali. Nós já estamos percebendo, irmãos, o reino eterno pelo Espírito Santo. Quando nós estamos reunidos aqui falando dessas coisas, adorando a Deus, nós já estamos fazendo uma antecipação, mas ainda é uma antecipação, ainda não é. Mas Deus está dizendo, esperem. Esperança nossa. Onde nós vamos encontrar esperança? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Pastor, posso? Pode, irmão, pode. Fique à vontade. À medida que o senhor ia expondo, Sim. e a partir desse último ponto em que o senhor toca na esperança, eu fiquei olhando a construção do texto e comparando com as outras cartas que o senhor ainda vai abordar, na forma de saudação como Paulo ele escreve. E aí eu fiquei pensando, e eu queria saber se o que eu estou pensando. Tá. Que é a primeira vez que isso me vem assim, a partir da forma como o senhor estrutura a sua exposição. Sim. E olhando para o texto, que é o seguinte: o apóstolo é alguém que se reveste da autoridade que lhe é dada.
Portanto, ele é o representante daquele de quem ele recebeu. Sim. E aqui eu vejo Paulo, quando ele coloca essa designação de Deus Salvador, que ele é o apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo a esperança. Essa análise que eu estou fazendo aqui está certa? Eu vejo assim, quando ele constrói o texto, ele se coloca como ele está ressaltando o papel de Cristo como mediador, porque ele, assim como ele é um apóstolo que recebe a autoridade, o Filho, a pessoa de Cristo, recebeu do Pai. Sim. Portanto, ele está ressaltando aqui o aspecto dessa aliança, com Cristo sendo mediador de uma aliança que faz entre o Deus Pai e os homens. Sim. E quando ele finaliza justamente a esperança, mais uma vez eu vejo ele apontando para o pacto da graça, a necessidade que nós temos dessa porque nós somos miseráveis, que dependemos de Deus, desse pacto. E eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas eu vejo Paulo não apenas mostrando que ele recebeu a autoridade como apóstolo, mas ele mostrando como Cristo sendo mediador, porque há um pacto, uma aliança, e ele é a esperança dessa. O que você quer dizer é que ele quer enfatizar isso, né? Não apenas isso, mas eu vejo isso de uma forma muito inteligente colocado isso aqui, de uma forma muito especial isso. Eu estou falando isso a partir do que o senhor colocou. Tá. Cristo como mediador, Paulo, Deus, Cristo no meio. Cristo é a nossa esperança, porque há um pacto estabelecido entre Deus e os homens, e só em Cristo há esperança. Sim, com certeza. Eu acho que isso nossa, eu nunca tinha olhado para isso dessa forma. Isso é muito elevado isso. Sim, a gente pega um versículo desse aqui, a gente para pensar, né, irmão? Muito maravilhoso, né? Mas eu concordo, eu penso que é assim. Se eu entendi bem o irmão, é isso mesmo, né? E também isso tem a ver com o fato de exatamente ele não colocar só Jesus, né? De Jesus, Cristo, né? Sim. Cristo é uma palavra, Jesus é um nome próprio, Cristo é assim, como se fosse o ofício mesmo, né? Ele é ungido para vir, para nos salvar. É isso que ele quer dizer. Então é interessante que Paulo, ele é cristocêntrico, ele fala uma coisa, ele fala Cristo, aí Cristo, toda hora Cristo, né? É isso mesmo, eu agradeço aí a sua contribuição. Eu queria ir para o final da nossa mensagem de hoje, irmãos, colocando o que Paulo fala no versículo 11, quando ele diz assim: conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado, não é? Quando ele coloca assim no versículo 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna, né? E lá, que eu li com vocês agorinha, em Tito, na saudação também, eu queria enfatizar o que Paulo fala em Tito, verso 1, em que ele diz assim, primeiro ao terceiro versículo, capítulo 1, verso 1 ao terceiro, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes de todos os séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, olha aí, que me foi confiada, segundo o mandado de Deus nosso Salvador. É a pregação que me foi confiada. Então veja que as coisas se conectam de que maneira? E é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos para a importância desse estudo das cartas. É que ele está dizendo assim: olha, tudo isso que eu estou falando aqui tem
tem um propósito, primeiro, de credenciar o que eu vou falar. O que eu vou falar é na qualidade de apóstolo, e, portanto, tem a ver com esse, um desdobramento, vamos dizer assim, disso, da autoridade, tem a ver com esta obra. Tem a ver com esta obra, isto é, a obra de salvação em Cristo Jesus, desse Deus Salvador em Cristo Jesus, e que nos traz esperança, que é a esperança nossa. Ou seja, o apostolado é para anunciar isso. Então, o apostolado é assim, como é que eu posso dizer para vocês? Deixa eu ver se eu ilustro. Eu acho que eu vou ilustrar aqui com um embaixador. Um embaixador de uma nação. Vamos dizer, tem aqui um embaixador, pensa aqui num país aqui da Inglaterra, no Brasil. Aí, ele tem que dizer assim: eu sou o embaixador da Inglaterra. Isso é autoridade. Ele está dizendo, eu tenho essa credencial. Agora, isso se desdobra no seguinte: como embaixador da Inglaterra, eu sou um representante do meu país no seu país. Então, é mais ou menos isso, tá? Ou seja, o que o Paulo está dizendo assim: eu tenho uma credencial, eu sou um apóstolo de Jesus, de Deus Salvador, de Jesus Esperança Nossa. E esse apostolado é exatamente como tem um papel de anunciar exatamente este Deus Salvador e este Jesus Cristo, Esperança Nossa. Isso significa, irmãos, que vamos então desembocar no que o apóstolo Paulo ele fala, irmãos, no versículo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Vamos ler lá, aquele versículo que eu comecei semana passada não, no estudo passado, né? Quando ele diz assim, capítulo 3, versículo 15: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Veja que ele está dizendo, a igreja é esta coluna da verdade, a igreja tem que anunciar esse Cristo, que foi recebido na glória. Mas para que ela seja isso, e é isso que eu queria encerrar, colocando como aplicação para nós, para a nossa igreja, é por isso que nós estamos estudando aqui, para que ela seja isso, para que ela seja, portanto, olha só, igreja, verdadeiramente igreja, e não outra coisa, ela tem que ouvir Paulo, Pedro, João, os apóstolos. Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? O que eu quero dizer é o seguinte, que a igreja é apostólica, senão não é igreja. Quer dizer que nós podemos fazer uma organização e chamar de igreja, mas ela só vai ser igreja se ela responder a seguinte pergunta de forma positiva: vocês estão sendo edificados na doutrina dos apóstolos? Vocês estão ouvindo Pedro na sua carta, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou eram apóstolos, ou foram, por exemplo, Lucas andou com quem? Com Paulo, né? Marcos foi influenciado por quem? Por Pedro. Aí você tem Atos, você tem as cartas apostólicas, você tem o Apocalipse. A igreja de vocês é apoiada na doutrina dos apóstolos, isto é, apoiada onde? No Novo Testamento. É apoiada, é baseada nas cartas pastorais, no que Paulo diz aqui, no que Paulo orienta. Se não passar nesse teste, pode ser uma igreja muito agradável para nós, mas não é igreja. Então é nisso que eu quero finalizar aqui, irmãos, que existe uma missão apostólica, e a missão apostólica, por isso que eles morreram, mas eles continuam
assim, como é que eu posso dizer para vocês? Eles continuam falando com a gente hoje. Existe uma missão apostólica. Qual é a missão apostólica? É trazer a revelação. E a partir dessa revelação é que surge a igreja. E aí, por isso que eles morreram e não tem mais apóstolo hoje. Porque se tivesse apóstolo, é como se você tivesse lançando o fundamento toda hora, entendeu? Não, o fundamento já foi o quê? Lançado. E agora você tem que construir sobre esse fundamento. E aí a pergunta é: qual é o fundamento da igreja? Se não for a doutrina dos apóstolos, não é igreja. Agora, vamos finalizar com Efésios, tá bom? Convido vocês. Pode falar, irmão, fique à vontade. Quando o senhor fala assim, Sim. a igreja baseada no Novo Testamento. Sim. A igreja baseada na Bíblia. Sim. Sim. Agora sim, a Bíblia ela tem o Novo e o Velho Testamento. Tá. Aí eu me pergunto, qual é a igreja que não é baseada na Bíblia? Ah, tá. Aí é falsa igreja. Aí eu lembro de umas igrejas Sim. que ainda estão no Velho Testamento, né? Que ainda sim. executam as coisas do Sim, Velho Testamento. sim. Foi muito bom a senhora falar. Porque, pode falar, quer falar mais? Ah, era isso. Tá, muito bom. Porque é assim também. Você tem o novo e o antigo, né? Quando eu falo novo, a gente não está desprezando o antigo, né? Mas nós estamos dizendo o quê? Que o antigo, ele é uma preparação para o novo. E ele, portanto, por isso que nós não desprezamos o antigo, exatamente porque nós não podemos entender o novo sem o antigo. Então, ele é uma preparação. E como uma preparação, ele é o quê? Uma promessa. Ele promete que vem Jesus. Aí, quando vem Jesus, aí o Novo Testamento diz assim, olha, o antigo tem razão. Aí, quando a gente lê as cartas, os evangelhos, sempre ele volta para o antigo, dizendo assim, você lembra o que o antigo dizia? Né? Se cumpriu em Cristo, assim. Então, o novo está dizendo, olha, o antigo tinha razão, ele prometeu e está aqui, está se cumprindo. Só que, quando ele diz isso, ele quer colocar também para nós que existe uma descontinuidade do antigo com o novo. Como promessa, ele tem coisas que eram para o tempo da promessa e que não continua quando se cumpre. Que é todo aquele culto, acho que é isso que a senhora está se referindo, né? Tem igreja que quer fazer os cultos. Entendo. Mas assim, pastor, Sim. Só dois pontos. Eu acho que Tá. o que o pastor falou não apenas se restringe a isso, Uhum. mas há igrejas diluídas onde a palavra é retirada, onde elementos são inseridos que não fazem parte, a palavra ela é sobre, vem passando por todo esse período, mas ela nunca envelhece, é atual. E esse aspecto que a Lídia falou agora era um dos problemas da igreja de Éfeso, né? Que eram os falsos líderes interpretando de forma errada os ensinamentos da lei judaica, né? Mas é assim, eu acho que o que o pastor falou é de uma forma muito maior, né? Que os problemas da igreja. Ver como a palavra é atual. Né? Pois é, até que o que você falou agora, que é isso mesmo. O Paulo vai falar de fábulas e sobre a lei, sobre um monte de coisa que eles vão tomar lá, né? A gente vai estudar depois. Aí cai naquele ponto, né? De assistir as lives de sexta-feira, porque nos ajuda a compreender melhor a palavra, né? Entendendo que nem toda a igreja que abre a Bíblia está falando da Bíblia. É verdade. Está pregando a Bíblia. Verdade. Exatamente. E essas coisinhas assim que distorcem a palavra de Deus, que afasta as pessoas que entram numa igreja, uma falsa igreja. E vou enfatizar, você quer ver uma igreja verdadeira, você perceba a relação deles com os dois testamentos. Como é que eles interpretam a relação entre um e outro. Por exemplo, se uma igreja... Eu não vou ter tempo para explicar isso agora, mas eu quero colocar aqui depois vocês pensem, tá? Se uma igreja enfatizar o Antigo Testamento, esquecer o Novo, ela não é uma igreja correta, tá? Mas se ela aparentemente enfatizar o Novo, desprezar totalmente o Antigo, também essa igreja, tá? Porque é o peso, né?
é o peso correto, ou seja, no sentido de o antigo, uma promessa, e o novo, o cumprimento, que existe. Vou repetir, irmãos, eu não vou ter tempo de explicar agora, mas outro momento a gente explica melhor. Existe uma continuidade entre os dois testamentos e existe descontinuidade entre os dois testamentos, ou seja, tem coisas que continuam, tem coisas que passaram. Tá? Isso, na medida que a gente vai estudando a Bíblia, vai entendendo melhor. Né? Mas uma igreja bíblica é uma igreja que percebe, que entende essa relação e que é edificada sobre essa relação dos dois testamentos, sobre a Bíblia. Né? E se é uma igreja apostólica, não vai errar. Por quê? Porque os apóstolos, eles interpretam, eles voltam ao Antigo Testamento e eles nos dizem como a gente deve fazer. Tá bom? Mais uma pergunta, irmãos? Alguém quer? Quer, irmã Edna? Estou sentindo aí. Não estou entendendo aí. Está entendendo? É como se... Sim. Eu não vou te falar. Tá, diga lá. Velho Testamento, promessas. Sim. Cristo veio, A promessa se cumpriu. Isso. E o Novo está dizendo, olha, se cumpriu a promessa. Isso. Vocês agora têm um foco que é Cristo. Sim. Mas não desprezem lá, porque existe uma ligação. Isso. Lá. Total. É isso. Total. Né? Né? Claro, É isso mesmo. É. Cristo está aí, nós temos que olhar Isso. para o que foi prometido, que foi cumprido. Sim. E agora segue daqui para frente, nós precisamos estar olhando sempre lá, mas ninguém pode desprezar o velho. De jeito nenhum. De forma alguma. De jeito nenhum. Mas não podemos nos ater mais a determinados, fatos que tem lá, porque já vai começar a distorcer. Né? Exatamente. E Cristo veio cumprir. Veio cumprir. Por exemplo, só algumas descontinuidades para vocês pensarem. A gente não vai ter mais. A senhora concorda comigo, irmã? A gente não vai ter mais sacrifício de animais. Né? Nem a roupa do pastor. O pastor tem que se vestir direitinho, né? Para vestir um hino. Mas a roupa do pastor não é tão importante como a roupa do sacerdote, que fazia parte. Né? Lá, eu vou falar uma coisa até que é um pouco polêmica, assim. Muita gente às vezes acusa a Bíblia e a gente tem que saber responder sobre isso. Olha, a Bíblia de vocês manda matar os outros lá no Antigo Testamento. Mas lá tem um contexto porque mandou isso lá. Mas aqui a gente não é ordenado matar ninguém. Entendeu? É muito específico. Por isso que essa história, entender, colocar tudo dentro do tempo lá no Antigo Testamento é importante. Tá bom? É isso, meus irmãos. Mas foi muito bom aqui os comentários. Vamos ler para a gente encerrar o verso 11 e 12 de Efésios 4. Só para a gente finalizar aqui. Tá? Diz assim: e ele mesmo, Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, irmãos. Está aqui, está vendo? Então, para isso que existem esses apóstolos, né? Vê que é primeiro que parece são eles, porque eles trouxeram a revelação. Aí depois vem os profetas, evangelistas, pastores e doutores. Amém. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, porque nós podemos hoje começar, Senhor, a estudar essas cartas maravilhosas. Deus, se o Senhor permitir, se o Senhor nos dê condições, vida, força, nós queremos ler essas 3 cartas e pedimos que o Senhor abençoe esse nosso esforço, nos dando graça do Espírito, ensino do Espírito Santo, ao mesmo tempo que abras o nosso coração para não sermos rebeldes, mas humildes, crentes que recebam esse ensino, Deus, das cartas maravilhosas. Abençoe nós que estamos aqui, os nossos muito amados irmãos que não estão aqui, que eles possam vir também, não perder esses estudos, e a nossa igreja seja grandemente edificada, fortalecida nos estudos dessas cartas, Senhor. Muito obrigado. Eu peço também aqui com meus irmãos, nos enche de esperança. Se alguém aqui chegou triste hoje, com uma situação na sua vida, que lembre que Jesus é a esperança nossa e que nós podemos estar tranquilos. Nos enche de alegria, Senhor, de louvor, de adoração.
Que assim seja no Senhor Jesus. Amém e amém.